Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer um pouco de física todo dia para você. No encontro de agora, a gente vai falar sobre aquele caso de você ter fechado a geladeira e depois tentar abrir logo em seguida e viu que ficou difícil para dedéu. Se você curte a nossa iniciativa, deixa logo o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Se você quer aprender física comigo, acesse meu site professordouglasgomes.com. Eu trouxe então uma questão do Enem para a gente ler juntos e encontrar a solução que está neste tema. Vem comigo. Uma pessoa abre sua geladeira e verifica o que há dentro e depois fecha a porta desta geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o volume de ar dentro da geladeira diminuiu? Ou opção B, o motor da geladeira está funcionando com potência máxima? Opção C, a força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta? Ou opção D, a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa? Ou opção E, a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Cuidado! Muitas vezes a gente pensa que basta encontrar uma afirmação verdadeira. Não é bem assim. Veja, ele disse que a dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque já vou logo matar a opção E, porque a temperatura no interior da geladeira é inferior ao existente antes de ela ser aberta. Isso aqui é verdade, a temperatura dentro da geladeira antes de a gente abrir é menor. Então isso daqui é uma verdade, mas não responde o nosso problema. Não é isso que vai causar a dificuldade extra para reabrir a geladeira. Para a gente conseguir entender isso, a gente vai precisar conhecer a teoria dos gases ideais. E o que diz essa teoria dos gases ideais? De acordo com Clapeyron, se você tiver um gás, as partículas do gás exercem uma pressão na parede do recipiente que obedece à seguinte equação: P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Douglas, o que é cada uma dessas coisas? T é a temperatura absoluta, aquela medida em Kelvin. O R é uma constante universal dos gases. O valor dela é 0,082 se você medir a pressão em atmosferas, o volume em litros, a quantidade de matéria em mols e a temperatura em Kelvin. O valor do V é o volume, né? Então o N é a quantidade de matéria, o V é o volume e o P é a pressão. Mas o que eu preciso que você tenha em mente é que a temperatura é uma medida da agitação das partículas que constituem o gás, as moléculas do gás. E a pressão, ela é consequência das colisões das partículas com as paredes do recipiente. E veja, a porta é uma parede do recipiente que é a nossa geladeira. A nossa geladeira vai conter um gás. Primeira coisa que você precisa saber: acabou de abrir a geladeira, começa a haver uma troca de calor entre o ar que está no interior da geladeira e o ar que está fora. De tal maneira que o ar dentro da geladeira, toda vez que você abre a porta, ele esquenta, ele aumenta de temperatura. Por isso que se diz que se você quer poupar a energia da geladeira, é interessante que você evite aberturas excessivas da porta, porque toda vez que você abre, o que está lá dentro esquenta e a geladeira vai ter de trabalhar para poder reverter esse aquecimento. Está dando para acompanhar? Segundo passo: na hora que você abriu, a geladeira então foi substituída por que tipo de substância? O ar a uma temperatura alta, vamos supor uns 300 Kelvin. Mas na hora que você a fecha, começa a resfriar. E aqui consideração, né? Que consideração eu devo fazer? Há um volume constante. O volume da geladeira é praticamente constante e vai estar toda bem vedada. Vem comigo. Quando a gente abre a porta da geladeira, vamos supor que o ar que estava lá dentro, frio, acabou
se aquecendo, sendo substituído pelo ar da atmosfera, que está a uma pressão de 1 atm, que é a pressão do nível do mar, e a uma temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin, para você ter noção, é algo em torno de 27 graus Celsius, né? Pois bem, na hora que você fechar a porta da geladeira, este ar aqui, no início, está sob as mesmas condições. Assim que fechamos a porta, nós temos ainda 300 Kelvin de temperatura para o gás aqui dentro e uma atmosfera de pressão. Mas este gás vai sofrer um resfriamento a volume constante, que é o volume interno da geladeira, passando, por exemplo, a uns 280 Kelvin rapidamente, o que reduz a pressão no interior da geladeira. Mas por que isso vai deixar para você mais difícil de abrir? A resposta é simples. Do lado de fora, a pressão continua a uma atmosfera. Vem comigo. Na hora que resfria, vai passar de uma atmosfera para 0,93, não é mesmo? Por quê? Porque diminuindo a agitação das partículas, elas vão colidir com menor intensidade, com menor frequência nas paredes aqui do recipiente, incluindo a porta da tua geladeira. Então a força que os gases exercem por dentro vai ser menor do que a força por fora, de tal maneira que esses gases, o de dentro e o de fora, vão acabar fazendo uma força resultante comprimindo a porta da geladeira, fazendo com que ela permaneça fechada. A gente nota isso porque a própria borracha da geladeira aparece comprimida. Com o passar do tempo, esses gases de fora acabam conseguindo sim passar pela vedação, de tal maneira que a pressão aqui de dentro vai aumentar por conta da entrada de gás. E assim, depois de você esperar alguns minutos, você vai conseguir abrir a porta da geladeira. Ou, se você tiver pressa, uma coisa que eu costumava fazer quando era mais jovem, eu fazia o seguinte: eu pegava e colocava o dedo aqui na borracha da geladeira só para permitir a entrada de ar com maior rapidez. Você até ouve aquele chiado. Tss, e no que o ar entra, aumenta de novo aqui a pressão, porque a pressão de um gás depende da quantidade de matéria, da temperatura e do volume. Eu não vou conseguir mexer no volume da geladeira, confere? Eu não vou conseguir mexer na constante universal dos gases. Então, o que me permite controlar a pressão do gás é a temperatura e a quantidade de matéria. Então, para que você depois consiga reabrir a geladeira, já que você deu uma reduzida na temperatura, as partículas estão menos agitadas, né, e acaba vendo uma resultante para cá, seria a entrada de algumas partículas aqui de fora, e aí quando você coloca aquele dedo na fresta, né, naquele isolante, naquela borracha da geladeira, você permite que este ar entre, e assim a pressão de dentro se iguala à de fora, e você não vai ter de brigar mais com os gases. Vamos ver se tem alguma opção correta para a gente marcar? Voltando aqui, a dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Porque a pressão no interior da geladeira, ela vai ficar abaixo da pressão externa. Isso aqui, além de ser a verdade, isso aqui explica o que a gente foi perguntado. Por essa razão, a opção correta é o D de dado. Então, cuidado, nem sempre você vai marcar o item verdadeiro. Você vai marcar o item verdadeiro e que, além disso, responde ao que foi questionado. Gostou do nosso vídeo? Deixa logo aquele joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para saber quando tem um vídeo novo. Quer aprender física comigo? ProfessorDouglasGomes.com é o meu site. Um forte abraço e até a próxima!